Com segunda Macabeus, capítulo 2, eu inicio esta live. Jeremias esconde o material do culto. Encontra-se, estou lendo, na Bíblia de Jerusalém, não? Que contém o Velho Testamento, os 7 livros que Martim Lutero retirou e que retorna, nessa hora. Encontra-se nos documentos que o profeta Jeremias deu aos deportados a ordem de tornarem do fogo, como já foi indicado. Além disso, confiando-lhes a lei, o profeta Jeremias recomendou aos deportados que não se esquecesse dos mandamentos do Senhor. E Jeremias profetizou que Israel iria ficar 70 anos de cativeiro na Babilônia, no tempo do rei Nabucodonosor. Continuo lendo 2 Macabeus, capítulo 2, e que à vista das estátuas de ouro e prata e dos ornamentos que estavam revestidas, não se deixasse desviar em seus pensamentos. Mesmo antes de ir para o cativeiro, Jeremias observou recomendações para os israelitas, e era a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, portanto, a vontade perfeita de Deus e irem para a Babilônia e ficarem lá 70 anos. William Branham mesmo diz: se um judeu tentasse escapar do cativeiro, estaria fora da vontade perfeita de Deus. Era para estar lá 70 anos. E dizendo outras coisas semelhantes, exortava-os a que não deixasse a lei afastar-se do seu coração. Quando fala lei aqui, é a Torá. Os 613 mitzvot, mandamentos de Moisés, que o povo hebreu, israelita, judeu, mesmo na Babilônia, deveria obedecer, como eu preguei aqui sobre Tobias. O pai de Tobias, Tobit, mesmo no cativeiro, em Nínive, ele cumpria rigorosamente todos os preceitos da lei, desde a alimentação lá de Levítico, abster-se de comer certos animais, até o pagamento daqueles 3 dízimos, né? Corretamente, né? Enquanto Tobias, pai de Tobias, via que os judeus, os israelenses, os hebreus, em cativeiro não obedeciam à lei, ele procurou obedecer e depois ele foi feliz, né? Recebeu a visita do anjo Rafael, né? No documento estava também que o profeta, que é o profeta Jeremias, advertido por um oráculo, uma revelação, ordenou que o acompanhasse com a tenda e a arca. Onde está a arca da aliança? 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4 e 5 responde. Então Jeremias mandou pegar a tenda, a arca, e ao sair ele para a montanha onde Moisés, tendo subido, contemplou a herança de Deus. Então aqui é o Monte Nebo, né? Onde está a arca da aliança, né? Eu vi aí um documentarista
defendendo que um arqueólogo achou ela debaixo do monte da caveira, do Calvário, do Gólgota, né? Filmou, gravou, disse que recebeu a visita de um anjo. Diz que no tempo certo, Israel, que tem o material, vai revelar. Mas eu prefiro acreditar na Bíblia, em Macabeus. Que a arca não está lá em Jerusalém. Ela está lá de frente de Jericó, no Monte Nebo, de frente ao Rio Jordão. A Escritura diz isso, a palavra de Deus diz isso. Oh, você diz, mas isso aí é livro apócrifo. É você que diz, é um problema seu. Não é um problema meu. Você quer dizer que é apócrifo, é um problema seu. Eu não respondo pelo que você diz, eu vou responder pelo que eu prego. Ali chegando Jeremias, encontrou um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes, obstruindo depois a entrada. Então, guardou, está bem guardado, e fechou lá a entrada. A Arca da Aliança, o lugar sagrado, todo mundo sabe onde está hoje. Yoshua Mashiach. Você fala Jesus Cristo, mas esse não é o nome dele. Eu já expliquei aqui que o tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, as 4 letras, está no nome Yoshua, o nome Jesus. Você vai continuar pregando Jesus? Aí não tem o tetragrama sagrado. Você vai continuar cantando, evangelizando Jesus. Esse é o Jesus do Cacu Felipe. A letra é J. Ainda não tem 500 anos. Isso aí é a marca da besta. Simplesmente isso aí é a marca da besta hoje. Mas o lugar sagrado está ali. Eu tenho pregado aqui, e isso é conforme, de acordo com William Branham, o 7º ano de Apocalipse 10:7. Eu pensei que quando você foi expulso lá da mensagem do Cacu, você ia esquecer o William Branham. Não, o irmão Branham é verdadeiro. É o Elias de Malaquias 4. Foi a manifestação do Filho do Homem de Lucas 17:30. É o 7º ano de Apocalipse 10:7. Eu me mantenho firme há 27 anos. 27 anos desde 1995. Quando tomei conhecimento da mensagem de William Branham, eu ia ser presbítero e evangelista. Ia ser consagrado pela Assembleia de Deus aqui em Goiânia, mas recusei tudo isso para ir para a mensagem de William Branham. Estive aí com a mensagem do William Branham, ainda estou com a mensagem do irmão Branham, só que eu estou fora do tabernáculo da fé do Joaquim Gonçalves. Disso aí eu já saí desde 2012, né, para ir para o Cacu. Não estou mais com o Cacu. Alguém me escreveu ontem chamando meu líder de charlatão. Eu disse, quem é meu líder? Ele disse, é o Cacu Felipe. Eu disse, para a sua informação, já tem 11 meses que eu fui expulso da mensagem do Cacu Felipe por causa do 7º selo do irmão Branham. Ele pregou o 7º selo, dia 24 de março de 1963, no dia 25, na segunda-feira, ele mandou cortar 112 parágrafos, referência do 7º selo. Como o Cacu mesmo diz aí. Eliminou a tenda, eliminou a catedral, aí coitado do William Souto, Santiago, cara para a catedral. Essas doutrinas
esses ismos que surgiu no mundo e eliminou aí um pequeno lugar, a luz cancelou, tirou, mandou cortar. A luz, a coluna de fogo, conversando com alguém acima de William Branham, um pequeno lugar, a grande pessoa, ali, 326, 327 do sétimo selo, tá tudo cortado, e o Kaku sabe que ele está com a casa dele, o clamor dele é em cima da areia, e areia movediça. É uma areia movediça, Kaku Felipe, e a sua mensagem hoje. Se você não quer estar em cima de uma areia movediça, retorne à Bíblia. Eu não vou nem mandar você ir para as fitas de Mambrã. Eu vou mandar você ir para onde tem vida eterna. As Escrituras, a Bíblia, o Evangelho de Paulo. Mas eu estava vendo minha esposa aqui, conversando com um filho meu aqui, voltando ao passado. Eu me recordei do trabalho que fiz no Tabernáculo da Fé com a Mensagem Mambrana, no Rio Grande do Norte. Tinha 23 anos de idade. Hoje eu estou com 50 anos de idade. Ou seja, eu encarei sair de Goiás, para Natal, Rio Grande do Norte, são quase 3.000 quilômetros. Viagem de ônibus, nunca chegava. Cheguei lá com um pé desse tamanho assim, inchado, parecendo uma batata, né? Eu levei a mensagem de William Branham, né, 2 anos e meio lá. Batizei quase 40 pessoas, inclusive o pastor, que era da Assembleia de Deus, o pastor Sandro, ainda é o pastor do Tabernáculo da Fé aí no Rio Grande do Norte, né? Quando eu fui pro Kaku, naqueles 10 anos, e fiquei com o Kaku Felipe, foi cortado o diálogo, né? Eu não vejo, acho que mesmo saindo do Kaku, com o que eu estou pregando hoje, o Evangelho de Paulo, eu não vejo também possibilidade desses pastores, mesmo pastores do tabernáculo lá que eu ganhei, pastor Clidenô, em Veracruz, Rio Grande do Norte, eu também ganhei, evangelizei, ganhei. Eles eram da Assembleia de Deus. Eu não vejo possibilidade deles virem dialogar comigo. Não. Vejo que não vai ser possível. Eu sou um homem solitário mesmo. Não. Se tiver gente, eu fico feliz. Se não tiver gente também, Deus me dá graça para caminhar sozinho. Não. Eu preguei em um ônibus semana passada, acho que foi semana passada. Também preguei na Avenida Goiás. Tá aí o sermão, a pregação, que se você divorcia e vai casar, sendo divorciado, seja homem ou mulher, você já adquiriu, comprou seu bilhete para ir para o inferno, para o lago de fogo, porque no Evangelho de Paulo não tem divórcio. 1 Coríntios 7:11, Paulo diz que o homem não deve divorciar da sua mulher, sua esposa. No ônibus eu preguei, só uma pessoa me pediu um folheto. Eu disse, depois da pregação, que o folheto era gratuito. Também, lá na Avenida Goiás, pregando ao ar livre, só uma pessoa veio e pediu folheto. Depois de uma pregação daquela, né? Eu devo me perguntar o que está acontecendo com as pessoas, mesmo pregando a santa palavra de Deus, a santa escritura, claramente. E eu prego, se tivesse pregado na televisão, pregaria do mesmo jeito, ou numa emissora de rádio, do mesmo jeito que eu prego em um ônibus, prego ao ar livre, eu pregaria, não mudaria nada. Mas só uma pessoazinha dentro do ônibus pediu folheto, e só uma pessoa ao ar livre pediu um folheto. Ninguém mais quis folheto. O que é isso? Isso é Mateus 24:12, Apocalipse 3, né? A era de Laodiceia. As igrejas já queimou tudo. É morna, é infeliz,
miserável, cega, pobre, nua, e não sabeis, por aumentar a iniquidade, é saber o certo que está na Bíblia e fazer o errado, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, é um tempo terrível, dificílimo hoje, pois as pessoas não querem mais acreditar em mais nada, está tudo queimado, está uma bagunça, tudo bagunçado, tudo queimado, está tudo podre. Catolicismo, protestantismo, pentecostais evangélicos, deuteropentecostais e os neopentecostais, na minha opinião, já encheu a taça da iniquidade, a terra, não? Nos resta pouco tempo, mas eu estava recordando lá do 10 de janeiro de 1996, eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 50, quando eu fui para o Rio Grande do Norte, não? E encarei lá 2 anos e meio, eu não sabia que a viagem para o Nordeste ia durar quase 23 anos. Você sai para um lugar, mas não tem data de voltar, não. Só volto em outubro de 2018. Isso aí, morando em Sergipe. Fui morar, mesmo pregando a mensagem, fui morar no sertão. Morei em Canidé 11 meses, vizinha Piranhas, né, Alagoas. Morei em Paulo Afonso, tudo pregando a mensagem Mombrana. Paulo Afonso faz divisa com a Bahia. Paulo Afonso é Bahia, a Bahia faz divisa com Canidé, Sergipe, com Delmiro Gouveia, Alagoas e com Petrolândia. Né? Ali, morei ali acho que mais de 5 anos. Né? E eu preguei aqui em Goiânia. Em agosto, no encontro de pastores, o pastor aqui me colocou para pregar, só para pastores. Em agosto de 2011, o pastor e o dinheiro, eu contei aquela experiência, que eu fui morar lá no sertão, de Canidé, Paulo Afonso, eu fiquei quase 6 anos, mas por quase 2 anos só pingou, e naquele tempo eu pregava dízimos e ofertas, nessa região lá, do sertão só pingou, caiu menos de R$50. E eu perguntei aqui em Goiânia, o pastor Joaquim proibiu minha pregação. Não liberou a fita. Não? Qual dos pastores, tinha uns 300 aqui em Goiânia, teria coragem de ir para o sertão nordestino, viver lá, pregar lá, não é ir num lugar, ficar no hotel, almoçar, jantar, lanchar, ficar lá um final de semana, alguns dias e ir embora. Tô falando, eu morei quase 6 anos, por 2 anos, só pingou menos de R$50. Eu fui perguntar aqui em Goiânia, mais ou menos 300 pastores do companheirismo do Joaquim, quem teria coragem de ir lá para o sertão por quase 2 anos por R$50? Tem razão do Joaquim. Gonçalves proibiu minha pregação, não. Eu tenho essa coisa comigo, eu sou sincero. Eu gosto de dizer a verdade, honestamente, né? Mas eu sei que a verdade ofende, né? Simplesmente a verdade ofende, né? Eu não perdi o ânimo de evangelizar, de pregar ao ar livre, de dar folheto, de explicar para as pessoas a palavra de Deus, o evangelho de Paulo. Eu continuo animado. Que eu vejo que as pessoas não têm interesse. Simplesmente as pessoas hoje não têm interesse. Eu me lembro ainda, quando morava em Sergipe, eu visitei, sendo pastor do tabernáculo, visitei lá o Vera Cruz, 48 quilômetros de Natal, visitei Natal, pastor Santo. Me lembro do Clidenor, que hoje é pastor lá em Vera Cruz, do Tabernáculo da Fé, ele contando a história que o Joaquim tinha mandado vários homens, né, pastores, para dirigir Natal, e ninguém quis, né? Adalto, que hoje dirige um tabernáculo aqui no Pedregal, acho que de mais de 1.000 pessoas,
Cleomar Borges, que dirige lá o Tabernáculo em Campinas, muito grande, e outros, né? E lembro do pastor Clidenor me dizer que esses homens iam lá em Natal para assumir, não assumia, mas não passavam de turistas. Porque quando eu estava no tabernáculo já estava nesse nível, né? Eles queriam assumir igrejas que tivesse uma grande quantidade de dízimo. E tudo é o salário do pastor, né? Que tristeza! Mesmo os crentes em William Branham, os que pregam a mensagem de Branham, pregam por dinheiro. Né? Bem, hoje eu ouvi algumas pregações do pastor da Assembleia de Deus, Jimmy Swaggart. Né? Ele confessou o adultério dele em maio de 1988. Ele era um grande evangelista, né, da televisão. O homem tinha a Bíblia na cabeça, né? Coliseus, estádios, ginásios, rodando o mundo todo, né? Pregando. Eu fiz algumas anotações, né? E me interessa muito ouvir, só para ver o que as pessoas pregam sobre o anticristo, a Rússia. Né? Eu vi ele dizer, por exemplo, na pregação dele, chamada de o anticristo, ele acha que quando o anticristo vir, os Estados Unidos e o Canadá não vai receber a marca da besta. Ele está achando que o anticristo vai vir da Síria. Ele fala várias vezes, né? Chama o anticristo de o rei do norte. Diz que vai vir da Síria, do Iraque, do Irã. Eu anotei aqui também, ele falando do pequeno chifre. Ele cita ali o antigo Império Romano, dizendo que o anticristo pode vir de um desses países aqui, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Romênia, Turquia, Iraque, Irã, Norte da África, Índia. É o que ele diz. Onde está a Polônia hoje? A Polônia está na OTAN, né? Quem é o cabeça da OTAN? Esses 30 países desta aliança. Ora, é os Estados Unidos da América. E o Jim Swaggart diz que o anticristo vai ser o rei do norte. Diz que a marca da besta, quando vier, o Canadá e os Estados Unidos não vão receber. Ele acha que o anticristo não virá dos Estados Unidos. Mas é claro que ele tinha que dizer isso. Lá em 84, 83, ele era americano. Não é que ele ia pregar que o anticristo ia vir dos Estados Unidos. Sendo americano, ele ia dar um tiro no pé. Pois William Branham disse que um papa dos Estados Unidos da América vai se levantar. Nós estamos vendo Francisco aí. Mas a profecia do Branham vai se cumprir. Virá um papa dos Estados Unidos. E ele vai trazer o ecumenismo, a confederação mundial de igreja. O Jim Swaggart até diz que o anticristo vai se assentar lá no templo lá que vai ser construído, vai botar uma estátua dele. Aí aquela teologia da Assembleia de Deus, que a estátua de pedra vai ter vida, vai falar. Não é assim. Não é assim como Jim Swaggart pregava. Você prega até hoje, eu não sei. Não é assim essa estátua aí. Não é assim, não. Essa imagem aí, ela tá chegando, gente. Não é estátua de pedra. Essa imagem aí é o ecumenismo. E hoje, no tempo Branham, William Branham falava de ecumenismo. Hoje nós já podemos falar de acordos abrâmicos. Israel assinando acordos de paz com diversos países árabes, o Emirados Árabes Unidos,
7 famílias monarcas tem nesse país, Abu Dhabi, né? Constrói uma sinagoga virada para Jerusalém, constrói uma mesquita virada para Meca, Arábia Saudita, e constrói também uma igreja, 3 templos, bem belíssimos e arquitetônicos. O templo chamado igreja está em direção ao leste, ao nascer do sol. E esta coisa, eu disse, vamos falar de ecumenismo, hoje já devemos falar de acordos abrâmicos no país dos Emirados Árabes, porque a coisa está evoluindo, a coisa está crescendo, a Arábia Saudita está chegando, mesmo Benjamin Netanyahu, que pediu a divisão do Monte Sagrado para os judeus construir o seu templo, quer deixar a mesquita de Al-Aqsa lá e pegar o Domo da Rocha ali, fazer seu templo, sabendo a possibilidade da Arábia Saudita chegar junto, entrar em acordo com Israel. Netanyahu disse, se isso acontecer, vai ser um passo quântico. Porque aí eles têm esperança do status quo, do Monte Sagrado sair das mãos da Jordânia e para a Arábia Saudita, então a coisa ser liberada para a construção do terceiro templo. E quem é que toma frente aí desses acordos abraâmicos? Claro que é o Papa de Roma, Francisco. Eles estão também fazendo um grande jardim, se é que já não está pronto. Um museu, querem um pacto de paz, uma religião mundial. E países árabes estão assinando. Daqui um dia só vai faltar o Irã e a Palestina, né? E o Papa Francisco está aí trabalhando. Mas também o genro do Donald Trump, Jared Kushner, está à frente, né? Homem milionário, político, religioso, financeiramente milionário. Onde está a fase presente desta imagem da besta que está a chegar, que está vindo? Na sinagoga, quem diria, né? Uma igreja e uma mesquita, né? E judeus e árabes, muçulmanos são irmãos, né? Isaac e Ismael, judaísmo e islamismo, né? A coisa está se aproximando, fica de olho. Em Israel, tudo isso aí para levar a devolução do Monte Sagrado e a construção do terceiro templo, onde o metrô, o trem, que sai lá de Tel Aviv, do aeroporto Davi Ben-Gurion, e termina lá no Monte Sião, e no topo do Monte Sião é o Monte Moriá, onde está ali o lugar santo. Onde Daniel diz, no capítulo 12, versículo 12, para contarmos 1.335 dias, o que equivale a 1.335 anos, desde o momento da instalação da abominação desoladora no lugar santo. Quem disse que ali é um lugar santo foi Yehoshua Mashiach, o Filho de Deus. Em Mateus 24:15, lá tem a rocha, não? O domo da rocha, a rocha, não? É ali que era o Santo dos Santos, do templo de Salomão, do templo de Herodes, e o terceiro templo está vindo, e Paulo, no Evangelho de Paulo, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, diz que o anti-Mashiach, você fala anticristo, o anti-Mashiach vai se sentar nesse templo. E quando houver a construção, William Branham diz que antes da adoração começarem a matar
vaca vermelha, o arrebatamento já se deu, já se aconteceu, já sucedeu. E quando a adoração começar, o anticristo, o antimagia, sentar ali todo o judaísmo, Israel caminha para 10 milhões de habitantes. Os judeus vão entrar nisso. E quando eles começarem a adoração, Moisés e Elias aparecem. Fica de olho em Israel. Israel é o relógio do arrebatamento. Fica de olho também na Rússia. Né? Foi o que Deus disse a William Branham em 1933, nas 7 visões do fim do mundo. Né? Vemos que William Branham disse que uma mulher poderia chegar à presidência ou vice-presidente da Casa Branca. Hoje já temos lá isso. Né? Kamala Harris. Temos também a palavra cumprida de William Branham na Era de Laodiceia, onde ele diz que os Estados Unidos teriam um segundo presidente católico que cheira que a Terceira Guerra Mundial. E a última visão mostrou a Rússia, o rei do norte. Não é a Síria, como disse Jim Swaggart. Não é o Irã. Não é o Irã, que está ao norte, mas mais distante um pouquinho. É a Rússia. É ela que detonará os Estados Unidos. Uma palavra de um rabino judeu que disse que quando a Rússia chegasse na Crimeia, já chegou a Crimeia, tomou a Crimeia, o Mashiach estava a caminho. Mas quando a Rússia chegar em Istambul, na Turquia, é hora dos judeus mudar a cor da roupa, né? Sabe que eles usam preto, significando que estão de luto porque não tem o templo. Mas essa Rússia, o Gog, o rei do norte, o Gog de Ezequiel 38, 37, ela vai chegar lá no Vale do Meguido, né? As profecias das escrituras vão se cumprir, né? E eu estava vendo o Jim Swaggart pregar, e ele falava aí do pequeno chifre de Daniel 7, né? O pequeno chifre vai proferir blasfêmia. Daniel 7, 25, né? Contra o Altíssimo, né? E Jim Swaggart pregava lá em 87, 88, chamando o nome do Filho de Deus de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E hoje nós estamos ouvindo que o nome do Filho de Deus é Yehoshua Mashiach, o Filho de Jeová, o Deus Pai do Velho Testamento. Seu filho chama-se Yehoshua Mashiach. Eu devo ouvir os pregadores, né? E devo vir aqui também comentar o que eles pregam. Vimos também que a maldição do Titanic. O Titanic era um navio amaldiçoado. O inventor do navio foi dar aquela frase azarada, né? Fracassada. Esse navio, nem Deus pode afundar ele. Existem pessoas que cometem frases azaradas, fracassadas, né? Igual Tito. Dizem que Tito, depois que destruiu Jerusalém, o templo de Jerusalém, no ano 70, em uma embarcação, ele queria lutar contra Deus. Sacou lá a espada dele e chamou Deus para a luta. A forma que Deus veio lutar contra Tito, que destruiu a cidade santa, e Joséfo estava lá dentro, a história dos hebreus. O escritor Joséfo fala que o sangue correu igual a uma enxurrada. Ele destruiu a cidade, ele cumpriu a profecia de Yehoshua Mashiach, aquele templo, que gastou 46 anos, rei Herodes, para construí-lo. Não sobraria pedra sobre pedra. Venceu os judeus e depois resolveu desafiar
o Deus de Israel. E aí a maneira de Deus lutar contra o general Tito foi mandar um mosquitinho, né? Entrar dentro do nariz dele e ir lá pra dentro da cabeça dele, do cérebro dele, levar ele à morte. Não desafie o Criador. Esse Titanic tem uma maldição, né? Veja aí, vimos aí um submarino com 5 pessoas e pessoas bilionárias, né? Morrendo, e o mundo está abalado. Mas também vai mexer com o Titanic, um navio encalhado lá no Canadá, quase 4.000 metros de profundidade, 3.800 metros, amaldiçoado. Com isso eu quero dizer que a Terra também tem muita coisa amaldiçoada. Saiam dessas maldições chamadas de catolicismo, protestantismo, batista, luterano, metodista, presbiteriano, congregacional, dessas maldições. Você está dentro da igreja, hein? Pentecostal, evangélica, Assembleia de Deus, 22 milhões de crentes. CCB, 8 milhões, quadrangular. Você está dentro do antero pentecostal. Deus é amor. Eu ouvi dizer que eles têm 21 mil templos no Brasil. Casa da Bênção. Você está dentro das neopentecostais universal. 7 milhões de pessoas no Brasil. Mundial. Mais de 1 milhão. Internacional. Sara Nossa Terra. Quero dizer nesta hora que se você está dentro dessas igrejas, você está igual a esses 5 homens nesse submarino indo visitar o Titanic. Estas igrejas são Titanics. Catolicismo, protestantismo, pentecostais evangélicos, deuteropentecostais e neopentecostais, eles também estão amaldiçoados. Mas você vai afundar. Vai afundar. Dizem que houve uma implosão. Já acharam a tampa do submarino. Pessoas morreram. Eu estou aqui pregando a grande, poderosa palavra de Deus nesta hora. Sim, continuo falando sobre o templo. Gastou-se 46 anos para se construir o templo de Herodes. O de Salomão foi 7 anos. Nabucodonosor destruiu. Tito destrói no ano 70 esse templo de 46 anos. Mas eu chamo a atenção de vocês nesta hora, porque quando eles estavam construindo esse templo de Herodes, que gastou 46 anos, grandes acontecimentos estavam acontecendo. Um deles era que o Mashiach estava vindo. Estava mesmo. O Mashiach veio. Chegou até a se referir ao templo. Eles entenderam mal, derrubar esse templo. Em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram, em João capítulo 2, Evangelho de João, 46 anos gastou-se para construir o templo e você vai levantar em 3 dias. O mesmo eu estou a dizer aqui nesta hora, quando o metrô do aeroporto de Tel Aviv, Davi Bergulhon, o trem está sendo feito em rumo ao Monte Sião, ao Monte Moriá, ao terceiro templo que vai ser construído. Quando os acordos abrâmicos estão sendo assinados, tudo isso aí é o prelúdio, o templo vai vir, como foi lá, e com Yehoshua Mashiach, acontecimentos estavam acontecendo também, a terra já começa a ver acontecimentos. Acordo abrâmico, o trem, o metrô sendo construído, do aeroporto Davi Bergulhão rumo ao templo, guerra entre a Ucrânia e a Rússia, Rússia e Ucrânia. É um judeu, né? Zelensky é um judeu. Ali começou os russos, né? Em Kiev, né? Eu estou vendo alguns documentaristas, historiadores profundos, né? E vejo que começa a origem do Gog, dos russos, é Kiev mesmo, né? Por isso que Vladimir Putin quer reaver. Ou seja, grandes coisas já estão acontecendo.
na terra hoje, como na primeira vinda do Mashiach, Yehoshua. Ele apareceu ali e em meio a essa construção do terceiro templo. E o tempo está próximo, está chegando, devido à profecia de Daniel 12:12. É que haverá a ressurreição para o milênio e o rapto para as bodas do Cordeiro, né? Fique atento. Fique atento com os acontecimentos. Eu sei, vai surgir muito fanatismo. Já está aí. Juarez aqui no Brasil. Romilson também aqui no Brasil. Já tem muito fanatismo aqui. Acredito que vai surgir mais fanatismo, mais gente maluca, né? Mas a verdade já está aqui. A verdade já está sendo pregada. O que é que está sendo pregado? Os pontos do Evangelho de Paulo. Eu já preguei aqui 148 pontos do Evangelho de Paulo. Eu não parei. Eu vou continuar ainda pregando pontos do Evangelho de Paulo. O que eu não posso pregar é retorno à Torá. Eu não sou judeu. Eu não sou circuncidado. Eu não guardo o sábado. A Torá de Moisés tem 613 mandamentos. Mitzvah e mitzvot. Mas eu já preguei 148 pontos do Evangelho de Paulo. Para mim, se você, de propósito, premeditariamente, voluntariamente, pisar no Evangelho de Paulo, nessa graça, nessa salvação, e é o Evangelho da glória de Deus, 1 Timóteo 1:11. Se um anjo descer do céu, Paulo diz em Gálatas 1:8, pregando evangelho diferente, esse anjo é maldito, e a pessoa que prega evangelho diferente de Paulo também é maldita, é amaldiçoada. Nós só temos um recurso nesta hora, uma solução somente, uma alternativa: voltar ao Evangelho de Paulo. Eu já disse, já preguei 148 pontos. O apóstolo Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: considerai a longanimidade do Senhor, a paciência do Senhor. Primeira coisa. Segunda coisa, Pedro diz, capítulo 3, versículo 16, como a nossa salvação. É a segunda coisa. A nossa salvação. Onde está a nossa salvação? Como que eu posso obter a salvação? Como que você pode receber a salvação? Romanos 10, versículo 9 e 10 diz: se com tua boca você confessar que Yehoshua é o Senhor e crer no seu coração que Deus, Jeová, o Pai, ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. É isso que eu estou pregando. Eu não prego Cacô Felipe, eu não prego nem William Branco. Para receber William Branco, ou receber tal profeta, tal líder, eu estou a pregar nesta hora para você receber Yehoshua. Não estou mandando nem você crer em mim, nem receber eu. Quem sou eu? Eu não sou nada. Só um pregadorzinho. Um pregadorzinho que Deus quis levantar nesta hora para pregar. Saiba. E em Mateus 28:19, Yehoshua disse que era para ensinar e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Pai é Jeová. 6 letras. Filho é Yehoshua. 8 letras. Espírito Santo é Mashiach. 8 letras. Nós temos aí 22 letras, né? Jeová, Yehoshua, Mashiach. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
É o que eu estou pregando, porque Paulo não pregava ele mesmo. Paulo pregava o Mashiach. Paulo pregava Yehoshua. E o que eu devo pregar nesta hora? Como Pedro diz aqui, 3 coisas. Considerai a longanimidade do Senhor, a paciência de Deus. Como a nossa salvação, a segunda coisa. A terceira coisa, Paulo diz assim, conforme também nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Um homem que seguia a lei de Moisés, como Pedro, a qual Yehoshua diz, você me ama? Perguntou 3 vezes. Você me ama? Na terceira vez ele entristeceu. E Yehoshua, Mashiach, disse, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. O pastor da igreja hebreia de Jerusalém. Para mim não era Tiago, não. Era Pedro. Tiago não estava entre os 12 apóstolos. Estou falando Tiago, irmão de Yehoshua Mashiach. Tiago e Judas escreveram cartas, não às nações. Ele escreve às 12 tribos. Há essa coisa aqui no Novo Testamento. As 12 tribos de Israel. Eu queria até falar um pouco sobre isso de forma mais profunda, né? É simples, mas a coisa é tão simples que fica profunda. O Evangelho de Paulo, o Evangelho da incircuncisão e o Evangelho de Pedro. Para mim, Tiago estava no Evangelho de Pedro. Pedro era o pastor, como vimos lá nos Evangelhos, apacenta as minhas ovelhas, e Yehoshua tornou ele pastor. Mas Pedro, que ia orar no templo 3 vezes, Pedro, eles que pagava dízimo de endro, cominho, hortelã. Mateus 23, eles tinham que levar esse dízimo, porque Yehoshua não veio para jogar a Torá no chão. Não, em Mateus 5:19 ele diz que veio cumprir. Cumprir não é encerrar. A coisa ainda daria andamento. Até que o céu e a terra passem, nem o i, nem uma vírgula se tirará da lei de Moisés. Mas já Paulo, é aí onde entra a confusão. Já Paulo não manda seguir a Torá. Aí tem gente que dizem que Paulo era um apóstolo. Mesmo Eusébio de Cesareia cita isso. Lá no ano 200, Paulo já tinha morrido. Muitas comunidades recusavam as cartas de Paulo. Olha o problema. Os escritos de Paulo, dizendo que ele era um apóstolo da lei de Moisés. Quando que Pedro diz aqui, conforme também o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu já preguei 148 pontos. Agora, o uso do véu na rua, no público, da mulher. A mulher vai ter que colocar o véu. Como Rebeca, em Gênesis. Gênesis é Torá. Ele escreve Gênesis lá e Pedro mandou Cornélio se levantar. Se levanta aí, Cornélio, eu sou um homem. Como você, não se ajoelhe diante de mim, não. E agora eu vejo na Bíblia, leproso, prostituta, todo tipo de gente ajoelhando perante Yehoshua, mesmo os discípulos, os apóstolos, só que Yehoshua não manda levantar. Pedro mandou levantar e o anjo lá em Apocalipse mandou João se levantar. Por isso que eu digo que o lava-pés, a irmã só tem que curvar, né? Lava os pés ali na hospedagem, que o marido praticar, e pronto, cumpriu a palavra de Deus. E isso está em Gênesis. Gênesis é Torá? Mas Moisés, com a Torá dele, a lei de Moisés, ela vem a partir de Êxodo. Veja que Moisés, o livro de Êxodo conta a história do nascimento de Moisés. Moisés, o libertador de Israel. Moisés dando os mandamentos, nós recebemos o decálogo, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra, construindo a arca. Essa arca que eu li aqui hoje. 2 Macabeus 2, versículo 4 e 5, que está guardada lá no Monte Nebo.
Então, eu estou a dizer que estamos voltando aos mandamentos de Jeová, Gênesis 3,16. Jeová, Deus disse: a mulher, teu marido, teu desejo será para o teu marido te dominará. Vemos em Efésios 5, 33, Paulo diz: a mulher respeite o marido, a mulher seja submissa ao marido. Ou seja, isso é mandamento da Torá, mas é a Torá, não da lei de Moisés, é a Torá de Jeová. Eu digo nesta hora, temos que voltar à Torá. Mas é a Torá de Jeová, do livro de Gênesis, ao véu. Quem é aquele homem ali? Perguntou Rebeca em Gênesis 24, 65. Eliezer, o servo de Abraão, diz a meu senhor Isaac. Quando ela viu que era Isaac, o marido dela, ela colocou o véu sobre a cabeça. Então, a mulher casada deve usar o véu. É sinal de respeito ao seu marido. Uma mulher que não usa o véu na rua, viu CCB, Congregação Cristã no Brasil. Não sou eu, é Paulo que disse. Uma mulher que sai sem o véu na rua, na avenida, no centro da cidade, no público, para Deus ela está com a cabeça rapada. E eram as prostitutas no Império Romano que rapavam a cabeça. No tempo da Assíria, eles dizem lá, tem documento histórico aí, que só uma mulher casada podia usar véu. Se uma prostituta usasse véu, eles davam 50 pauladas nela, rapavam a cabeça dela e jogava pinche quente em cima da cabeça dela. Porque o véu não era coisa de mulher desonrosa usar. É sinal de respeito. É o Evangelho de Jeová, Deus, o Criador, voltando. Eu quero ver quem vai obedecer. Isso é ponto. Sim, é ponto do Evangelho de Paulo. Capítulo 11 de 1 Coríntios está aí. Até o versículo 15. Paulo está explicando direitinho as duas coberturas. A mulher não pode cortar o cabelo. É vergonhoso. Ela de cabelo cortado e rapaz. Você sabe que eu sou cabeleireiro, barbeiro. Faço barba e cabelo aqui no meu salão. Há mulheres que vêm, já teve mulher que veio aqui. Queria sentar na cadeira para cortar o cabelo. Eu disse, eu não corto cabelo de mulher. Inclusive está na placa do salão aqui. Corte de cabelo masculino. Mas as pessoas perguntam, por que você não corta? Eu digo, 1 Coríntios 11. A mulher não pode cortar o cabelo. É um pecado. Eu não vou, por causa de R$18, ganhar R$18, eu não vou pecar. Eu já não faço esses riscos na cabeça aí, com gilete, com lâmina. Eu corto, eu digo, eu corto degradê. E para mim é um corte militar, né? Corto clássico, corto social. Isso aí eu faço, mas há coisas que eu não faço. Não sou obrigado a fazer. Não é por causa de dinheiro que eu vou pecar. Eu quero ter minha consciência boa diante de Deus, porque eu creio que Deus está vendo tudo. Eu quero mesmo voltar aos pontos do Evangelho de Paulo. Pedro diz aqui, conforme também nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso mesmo. Em todas as suas cartas, ao falar nelas desse tema. As cartas de Paulo é salvação. 1 Coríntios 11, versículo 1 e 2, Paulo disse aos coríntios, na Europa, Corinto, uma cidade europeia, na Grécia, vocês são salvos se vocês receberem e guardarem o evangelho que eu vos anunciei. Se vocês receberem alguma coisa diferente, vocês estão perdidos, vocês estão crendo em vão. Paulo dizia que a salvação é o seu evangelho. É a mesma coisa que eu estou a dizer hoje. Ô, pregador André Luiz, qual é a sua mensagem? Não tem mensagem nenhuma. A mensagem é de Paulo. Qual é o seu evangelho?
Eu não tenho novo evangelho, eu não tenho evangelho nenhum. Meu evangelho é os pontos difíceis de entender, que agora estão bem esclarecidos aqui no evangelho de Paulo, onde Pedro diz assim, isso mesmo, nosso amado irmão Paulo faz em todas as suas cartas ao falar desse tema. Aí Pedro vai dizer aqui, é verdade que em suas cartas se encontra alguns pontos difíceis, mas hoje não é mais. O véu está esclarecido. A cabeça rapada quem tinha nas prostitutas. O ósculo santo também está esclarecido. Lavar os pés em casa, 1 Timóteo 5,10, está esclarecido. As túnicas, as vestes, acabou o dízimo. Está tudo aí esclarecido. Ou seja, o que você achava difícil, com estas pregações, explicações da palavra de Deus, agora está tudo esclarecido. Está tudo esclarecido. Bem-aventurado aquele que lê, Apocalipse 1:3, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que observa esses pontos da palavra de Deus. Eu devo perguntar nesta hora, o que é que você está lendo? O que é que você está lendo? Porque o que você está lendo está te alimentando. O que é que você está comendo? Você está comendo aí o livro dos Mormons? Larga isso! Você está comendo aí o livro do Cacô Felipe? Larga isso! Você está comendo aí os livros de El Godwin? Larga isso! Eu juro disse que feliz é quem lê, o leitor das Escrituras, o ouvinte das Escrituras, e os que observam as palavras da profecia da Bíblia. Eu cito nessa hora João 1:1. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo, a palavra, estava com Deus. A palavra, o verbo, era Deus. E Yehoshua, como disse William Marion Branham, ele é as Escrituras, ele é a Bíblia. Mesmo as cartas de Paulo, veja aí, Pedro colocou no mesmo nível da Torá, das Escrituras Sagradas, chegando a dizer que são os ignorantes. Vai na sua ignorância, homem, contra o santo evangelho de Paulo. São os ignorantes. Vai na sua ignorância, mulher, contra o santo evangelho de Paulo. Você vai parar dentro do inferno, dentro do lago de fogo. Os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, torcem o quê? As cartas, os escritos de Paulo, como fazem com as demais escritura, vírgula, para a própria perdição deles. Entende que o evangelho de Paulo é salvação. Que coisa, eu disse no começo, estou pregando nos ônibus ao ar livre, levo folheto e digo às pessoas, não vou cobrar nada pelo folheto, é gratuito. E mesmo dando de graça, uma pessoa no ônibus pediu um folheto. Uma pessoa no ar livre, numa pregação seríssima da palavra de Deus para hoje, a palavra original, só uma pessoa me pediu um folheto. O que é isso? É a mormidão espiritual, é esfriamento do amor, é a multiplicação, o aumento da iniquidade. Eu devo dizer isso aqui que eu anotei. As pessoas estão procurando igreja, religião e líderes para seguir, menos as escrituras e os escritos, as cartas do apóstolo Paulo. Isso aqui eles não querem. Agora, por que é que as pessoas procuram igrejas, religiões e líderes? Eu vou dizer por quê. Porque elas vão dar dinheiro nas igrejas, religiões, encher o bolso dos seus líderes, pastores, teólogos, reverendos, bacharéis em teologia, doutores em divindade, PhD de dinheiro, dízimos, e não há obrigação para pagar dízimo para hoje, ofertas, contribuições, mas tem uma coisa que vai acontecer, é o que eu vejo. Essas igrejas vão obedecer às pessoas.
Essas religiões vão obedecer às pessoas. Esses líderes de igrejas e religiões vão obedecer às pessoas. É esse tipo de coisa que as pessoas estão procurando. Eles não querem a Bíblia, o Evangelho eterno, o antigo Evangelho, o remédio que cura a rebelião, a rebeldia, a desobediência, a apostasia. Não! Eles não querem o remédio, a Bíblia. Eles querem igreja com RI, regulamento interno, e a igreja pode até proibir usar bigode. Isso aí eles querem. Eles querem igreja que tem no seu estatuto RI, que se a mulher for infiel ou abandonar a casa, o homem abandonar a casa, a igreja dá carta de divórcio. Isso não está na Bíblia. Eles querem religião e líderes, pastores que lhes obedeçam. É isso que eles estão vendo. A palavra de Deus, eles não querem se enquadrar, alinhar com a Bíblia. Porque o que sustenta as igrejas? Mesquitas, sinagogas, igrejas, templos, catedrais, dinheiro. E aí, a pessoa pode ser sodomita, adúltero, prostituta, ladrão, bandido. Dentro dessas igrejas, se paga dízimo, oferta, eles passam pano quente na verdade. Eles poupam essas pessoas. E aí fica isso aí que nós estamos vendo hoje. Esse tanto de porta do inferno, essas doutrinas do inferno hoje. Eu vejo as igrejas obedecendo seus fiéis. As igrejas hoje não é coluna e sustentáculo da verdade como foram aquelas igrejas ali que Paulo fundou na Macedônia, na Galáxia, em Roma, na Grécia, em Éfaso, na Ásia Menor. Não! As igrejas hoje são bruxas, são feiticeiras, são lojas, são clubes sociais, onde as pessoas vão para apresentar seu melhor carro, melhor roupa, e seus testemunhos são somente grandezas, dono de avião, de fazenda, empresário. Como é que uma pessoa que só tem uma muda de roupa e só tem um dinheirinho para comprar comida todo dia vai dar um testemunho lá e os bispos, pastores, reverendos vão aceitar? E olha aqui, Joshua diz que a vida na terra só consiste disso: você tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito, um contentamento. Mas veja, é o materialismo. Veja o que virou as religiões. Eu vejo igrejas, religiões e líderes obedecendo as pessoas. É o que as pessoas estão procurando hoje. A sã doutrina? A sã doutrina vai ser difícil, né? A mulher querer usar o véu, praticar o ósculo santo, lavar os pés dos santos irmãos em sua casa, usar a túnica, abandonar o divórcio. A sã doutrina eles não querem. Vai ser difícil achar uma mulher como Sara em Gênesis 18, Jeová, Deus, o Criador, de costa para a tenda, perguntou a Abraão: onde está a tua mulher? Ela é delegada ali na delegacia, é coronel, é médica. Ela está no fórum, é juíza, é empresária. Mas Deus perguntou a Abraão, a pergunta de Jeová, no século 21. Onde está a tua mulher, Abraão? Está na cozinha. Dona de casa! Dona de casa! Como Mambrano dizia, o poço do dever de uma mulher. Dona de casa! Estava na cozinha fazendo uns bolinhos, né? O lugar da mulher é na cozinha. Pode ficar ofendida comigo, mulher, não há problema. Mas as mulheres que vão morar no céu e estarão no milênio, no século 21, é as que estão no seu verdadeiro lugar. Dona de casa, servindo o marido. Isso é Torá. Mas não é a Torá do Êxodo, não é a Torá do Levítico, de Números.
do Deuteronômio, que esses rabinos, se dizem rabinos, estão agora a ensinar aqui no Brasil. Toma cuidado. Eu não vou me deixar levar para o judaísmo. Eu quero a Torá. Não quero a Torá de Paulo. Os pontos do Evangelho de Paulo. Se você se deixar se levar para o rabino, eles vão te circuncidar. Vão fazer você fazer cirurgia de fimose. Vão obrigar você a guardar o sábado, as 7 festas, Cabana, Pentecoste, Sucote. Não, isso aí eu não quero, não. Bem que eu quero a Torá. Mas eu quero a Torá de Gênesis. Essa que Paulo ensinou. Já disse, a Torá de Moisés, do Êxodo, do Levítico, do Número, do Deuteronômio, tem 613 mitzvah. Mitzvah, mandamento de Moisés. Eu já consegui mostrar 148 pontos de Paulo. A Torá de Paulo é pontos. Mesmo Pedro disse, chamou os escritos de Paulo para a nossa salvação de pontos. Vamos voltar aos pontos de Paulo. Se queremos ir para o céu, vamos voltar aos pontos de Paulo. Esse ponto aqui é bom. Cadê Sara, tua mulher, Abraão? Está na cozinha. Está na cozinha lá, preparando o alimento para servir a Abraão, seu marido, e ela chamava Abraão de meu senhor. Como é que você chama seu marido, mulher? Na Torá de Deus. A Torá, que é o livro de Gênesis para a humanidade toda. Sara chamava Abraão de meu senhor. Como é que você chama seu marido, mulher? Vamos voltar à Torá. Sim, mas na Torá de Jeová. O livro de Gênesis. Porque Moisés, o povo hebreu, israelense, judeu, é a partir do Êxodo. Aí é para as 12 tribos. Mas a Torá de Gênesis é para toda a humanidade. E eu vi um rabino judeu dizendo que um homem, mulher das nações, tem direito ao mundo vindouro, à salvação, se obedecer às 7 leis universais de Noé. Ou seja, o rabino está dizendo que eles, os judeus, é melhor do que as nações, os homens e mulheres das nações, que eles dizem que obedecem 613 mitzvah. Ele diz que obedecendo às 7 leis universais de Noé, dá para ir para o céu. Eu discordo desse rabino judeu. Eu discordo do judaísmo. Eu já preguei aqui 148 pontos. 148 pontos do Evangelho de Paulo. Que 7 leis de Noé o quê? Não vá pela ideia desses rabinos do judaísmo. Eles querem te meter dentro do inferno. Eles não têm salvação nem para eles. Eles não conseguem obedecer à lei. E não tem nem como. Porque eles não têm templo. E ainda vem dizer essa coisa. Eu estou convidando todos a voltar à Torá. Em Israel, as mulheres têm que usar o véu. Né? E você sabe que Ismael, o mundo muçulmano, islâmico, e Isaac, os judeus, os judaístas, Islã e judaísmo. Está todo mundo de véu, as mulheres judias e mulheres muçulmanas no Monte Sagrado. Desde do Muro Ocidental, do Muro das Lamentações, eu já discordo em botar um quipá na cabeça. Paulo diz que o homem não deve cobrir a cabeça. Mas concordo com o judaísmo, mas isso é a Torá de Gênesis. A mulher colocar o véu. E elas sobem no Monte Moriá, onde está a esplanada das mesquitas de Omar e Al-Aqsa. E ali elas precisam colocar o véu, porque Ismael, muçulmano, Ismael é irmão de Isaac. Uma irmandade, judeus e muçulmanos, judaísmo e islamismo. Como é que isso vai terminar? Como é que isso vai acabar? Está chegando a hora de um desfecho final. Mas eu acho interessante
Elas no Muro das Lamentações, no Muro Ocidental de Véu, e elas lá em cima, lá no Moriá de Véu. Em cima tem Ismael, os muçulmanos, embaixo tem Isaac, né? Judaísmo e islamismo. Tá tudo acontecendo. Só não vê. Quem não quiser ver. Os 12 apóstolos e Yehoshua, eles vieram para a Israel, as 12 tribos. Né? Simplesmente eles vieram para Israel. A Bíblia diz aí em Atos 11, que depois da morte de Estevão, no Chipre e Fenícia, eles anunciavam a palavra somente para os judeus. Eles não entravam em casa de homens e mulheres das nações. E me foi feita uma pergunta, né? Como é que faz para Israel ter uma igreja lá original? Gente, eu queria dizer nesta hora que nem nas nações, até esse presente momento, não tem uma igreja original. Ainda vai nascer. Ainda poderá nascer. Resta pouco tempo. Resta pouco tempo. Poderá nascer a igreja original. Como o Brana falou, que dentro da era de Laodiceia haveria ainda uma era efesiana antes do fim, antes do rápido, de volta. A palavra original, o Evangelho de Paulo, sem esquecer um J. Agora, para Israel hoje ter uma igreja, eu estou vendo muitos rabinos messiânicos. Judaísmo messiânico, diz que prega Yeshua, diz que prega a salvação. Bem, eu sei que Pedro e os apóstolos, quando estava vivo, eles estavam lá em Israel. Agora, no meu ponto de vista, para Israel ter uma igreja original, só se Pedro ressuscitasse dos mortos, ou João ressuscitasse, ou Bartolomeu, ou Filipe. Porque quem pregava para judeu eram os 12 apóstolos. Israel hoje está em profundo sono. Israel aguarda a construção do templo. E quando isso ocorrer, o Mombrano já explicou. 2 profetas vão aparecer ali. Ou seja, agora Deus não vai enviar apóstolos para Israel. Ele pode enviar apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores, Efésios 4:11, para as nações. Mas aos judeus, no momento que começar a adoração no templo, não vem mais apóstolos. Eu não vejo apóstolos vindo para Israel. Eu vejo 2 profetas. Apocalipse 11. Os 2 profetas que vão atormentar os habitantes da terra. Os 2 profetas que vão flagelar a terra. Não vai chover durante 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Quando os 2 profetas estiverem aqui, em Jerusalém, né? Pregando lá na praça, serão até mortos pela besta, né? Besta que sobe do abismo, vai matar Moisés e Elias. Seus corpos vão ficar 3 dias e meio aí na grande praça, que simbolicamente é Sodoma e Egito. Então eu não vejo apóstolos vindo para Israel. Eu vejo 2 profetas. Isso aí eu consigo ver. Consigo ver o templo sendo construído. Consigo ver os 144 mil virgens que não tocaram em mulher sendo alcançado por Moisés e Elias, as 2 oliveiras. Tem aí um casal de brasileiro, um homem e uma mulher vestidos de saco, dizendo que as 2 árvores, eles estão fazendo esse papel. Eles deveriam saber que o falso sempre antecipa o verdadeiro. São falsos, estão sendo indicadores de que eles, sendo falsos, os verdadeiros estão chegando. Deixa esse templo, 3º templo, ser construído em Israel, para você ver se Moisés e Elias não aparecem ali para pregar. E quando houver a construção do templo e a adoração, as vacas vermelhas começarem a serem mortas,
Moisés e Elias vai aparecer. Tudo está dependendo disso. Israel é o relógio do arrebatamento. Eu acredito que nesse momento, mesmo um judeu, que se diz judeu, se quiser ser salvo, o bom é ele voltar ao evangelho de Paulo, porque quando Paulo pregava, ele dizia que a circuncisão não é nada. Ser judeu, ser grego, bárbaro, cita, isso aí já não era mais importante. O importante era acreditar no que ele estava pregando. A palavra, a sã doutrina que ele estava pregando, que deve voltar nesta hora. Deve voltar nesta hora, mesmo Mombrana falou isso. Página 66 da Era de Éfeso, apontando para a Era de Laodiceia, Mombrana diz, virá um profeta. Dentro da Era de Laodiceia, e ele vai chamar as pessoas de volta a Paulo, ao Evangelho de Paulo, de volta à palavra. E ele não vai sair um jota. Você me pergunta, é você esse profeta, André Luiz? Eu não sou profeta. Não estou buscando ser profeta. Eu sou um pregador. Meu papel aqui nesta hora é pregar. E eu já estou a pregar nesta hora que devemos voltar à Torá de Gênesis. A Torá, os mandamentos de Jeová, Deus, que estão todos eles aí. Para entender o Evangelho de Paulo, devemos ler cuidadosamente, meticulosamente, a partir de agora o livro de Gênesis, que está em Gênesis, está no Evangelho de Paulo, na sã doutrina, para voltarmos nesta hora para a nossa salvação. Não existe um 13º apóstolo. Pedro não vai ressuscitar nem Filipe, nem Bartolomeu, nem Tiago, que Herodes matou, nem João, que foi cozinhado num tacho de azeite quente, escreveu o Apocalipse. Eles não vão voltar para pregar para os judeus. Quem vem pregar para os judeus são 2 profetas. Lê Apocalipse 11. Isso aí está contido aí. Está escrito aí nas escrituras, é profético. É o que eu devo pregar nesta hora. Feliz o leitor que lê as escrituras. Feliz o ouvinte que lê as escrituras, Apocalipse 1:3. Feliz aqueles que observam o que está escrito, aplicam, praticam, obedecem às escrituras. E a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach, que é o Evangelho de Paulo. Volta a perguntar, o que é que você está lendo? Quem é que você está seguindo? Qual igreja? Denominação? Qual religião? Qual líder religioso? Volte às escrituras enquanto há tempo, e o tempo está curto, viu? O tempo está acabando. As pessoas estão lendo, mas não abrem os olhos. Porque estão lendo na ótica da teologia, na ótica do estatuto, do RI, do regulamento interno, das normas e regras da sua igreja. As pessoas estão ouvindo pregações, mas estão cegas. Estão até praticando o que os líderes, pregadores, reverendos, pastores, teólogos, apóstolos e profetas e evangelistas de igreja estão pregando. Mas não está adiantando nada, porque não está de acordo com as escrituras. Você vai ter que abandonar esses líderes de igreja. Você vai ter que voltar ao evangelho original, a santa palavra de Deus. Eu estou encerrando a minha pregação nesta hora. A palavra de Deus está aqui. Olha, que Deus abençoe seus filhos e filhas. Veja, que eu não tenho nem como aplicar Tiago 5,14. Tiago escreveu para as 12 tribos. Lá ele diz, se alguém está doente, chame os presbíteros e unja ele com óleo. A oração vai curar o enfermo. Tiago diz isso. Eu não vi Paulo dando ordem para mim ungir alguém com óleo. Tiago escreveu para Israel, para as 12 tribos. Eu devo cuidar, me concentrar, me estabelecer estreitamente em tudo que Paulo pregou.
sem sair um ponto, porque isso é salvação, é vida eterna. Olha que Deus possa abençoar seus filhos e filhas nessa hora. Deus o Pai, Jeová, e seu Filho amado Yehoshua, possa abençoar a todos os filhos e filhas de Deus nesta hora. Amém.